No capítulo de hoje da série A Rainha da Pérsia, o rei fala para Arbona que ele acha que ele perdeu Esther de vez. Arbona diz para o rei que ele deve ter entendido alguma coisa errada. O rei fala que ele ouviu muito bem, diz que Esther falou com todas as palavras que ela não espera mais nada dele. Arbona pergunta para o rei o que Esther mais quer dele. Sem pensar duas vezes, ele responde que ela quer ser a única. Arbona pergunta para Xerxes se o que Esther quer é impossível. Ele fala que não é impossível não, diz que na verdade ela já é a única. Arbona pergunta para Xerxes por que então ele não deixa isso claro para Esther. O rei fica pensativo e em seguida fala que ele teme que ela se aproveite dele. Arbona fala que ele não precisa ter medo, pois ela não tem nada a ver com a Mestres. Diz para Xerxes que ela é diferente e ele sabe disso. O rei fala que realmente ele sabe. Arbona pede para ele então ir naquele banquete que ela preparou para ele e mostrar a ela quem ele realmente é. O rei diz para Arbona que ele tem razão e diz que vai se arrumar. Enquanto isso, todos ficam pasmos ao ver Amã honrando Mordecai em nome do rei. Hegai vai falar com Esther e fala que ela está linda, e em seguida pergunta se ela e o rei fizeram as pazes. Pergunta se eles já resolveram tudo que tinha para resolver. Esther fala para Hegai que ele ainda não sabe que ela é judia, e esse fator pode pôr um fim na história dos dois. Hegai fala para a rainha Esther não falar daquele jeito. Esther diz para Hegai que seja lá o que for acontecer com ela, ela quer que ele saiba que ela não amou somente o rei. Diz que o amou também como um irmão, e em seguida os dois se abraçam. Hegai pede para Esther se acalmar. Fala para ela que o rei a ama e com certeza não vai se importar com a origem dela. Ela diz que depois do que ele foi capaz de fazer com a Mestres, e agora com esse decreto contra o povo dela, ela já não sabe mais o que pensar. Ele fala que Amã acabou incentivando o rei a cometer esse último erro, e antes de sair, ele conta para ela que Mordecai foi grandemente honrado. Esther dá um sorriso e pergunta para Hegai se ele está falando sério. Hegai diz que sim e fala que ele foi honrado graças ao rei Xerxes e a Amã também. Amã chega em sua casa cabisbaixo e já logo de cara escuta sua esposa perguntar: o que foi aquilo? O que foi que aconteceu? Ela pergunta se ele sabe o que aquilo significa. Diz que todo mundo vai ficar rindo deles agora. Amã pede para a esposa parar. Fala que já basta o que ele passou. Depois de ser honrado por Amã em nome do rei, na frente de todo o povo, Mordecai volta para o seu trabalho, e todos que estavam contra ele, por ele ser judeu, vão até ele pedir perdão e falam que era tudo brincadeira. Mordecai diz que não é brincadeira quando estão se divertindo às custas dos outros, mas diz que todos estão perdoados. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. Do Paraná, de Sergipe, de São Paulo, enfim, me conte ali nos comentários. O rei está se aprontando para ir no banquete de Esther.
Arbona fala para o rei que é melhor ele disfarçar aquele sono. Diz que se ele continuar daquele jeito, a rainha vai pensar que ele não quer estar com ela. O rei fala que ele quer muito ver Esther, mas não sabe se vai conseguir disfarçar o sono que ele está sentindo, pois ele não dormiu nada a noite inteira. Arbona fala para o rei que então ele vai dar uma dica a ele. Diz que quando ele sentir vontade de bocejar, é só morder a língua. O rei dá risada e fala para Arbona que ele pode deixar, e debochadamente ele agradece pela dica extraordinária. Arbona muda de assunto e fala para o rei que ele fez muito bem em valorizar Mordecai na frente de todos. O rei diz que por essa Amã não esperava. Arbona fala que ele tem certeza que não, e em seguida diz para o rei que ele tem certeza que a rainha vai ficar bem contente quando souber o que ele fez. O rei fica pensativo nessa hora. Arbona estranha o comportamento dele e pergunta o que foi que aconteceu. O rei fala que não aconteceu nada. Arbona diz para o rei que ele não o engana e pede para ele dizer logo o que aconteceu. O rei fala que gosta de Mordecai. Diz que o que ele não gosta é da proximidade exagerada entre ele e Esther. Arbona fala para o rei que ele está enxergando coisas onde não existem. Ele diz que a rainha o ama, fala que não faz o menor sentido ele ainda não ter entendido isso. O rei diz para Arbona que não é bem assim, fala que se Esther o amasse de verdade, não diria que não espera mais nada dele. Arbona diz para o rei que ele nem sabe direito o que ela quis dizer. O rei fala que ele ouviu muito bem, mas diz que vai até o banquete que ela preparou e vai provar para ela que ele a ama. Diz que ele aprendeu a lição. Arbona fala que até que enfim, e em seguida diz que vai verificar se Amã já retornou para o palácio. O rei diz para Arbona mandar ele ir direto para o local do banquete e avisa que ele está indo direto para lá naquela hora. Algum tempo depois, já no banquete, o rei pede para Esther fazer o pedido dela. A rainha Esther pede para o rei poupar a vida dela e a vida do povo dela. O rei se aproxima de Esther e pergunta quem é que tem aquela intenção contra ela. Ela fala que o adversário dela e do povo dela é aquele homem que está ali do lado dela. E na mesma hora, ela olha para Amã. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.